Bom, nesse vídeo nós vamos tratar sobre a teoria pentapartite, tripartite, a diferença entre as duas e qual que é utilizado hoje em dia. A tripartite ela deu origem junto com o CTN em 66. O CTN, até hoje, ele é positivado em lei que ele adota a teoria tripartite. A teoria tripartite ela divide o tributo, que é um gênero, em três espécies, perdão. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. É, Dentro da tripartite, é importante nós dizermos que ela já previa o que viria a ser a grande diferença na pentapartição, a existência de novos dois tributos, de 3 para penta, 5, que seria empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essas duas subespécies seriam subespécies de impostos na teoria tripartite. Porém, com o advento da pentapartite, elas vieram a tomar protagonismo individual, como unidades autônomas de tributo. Sendo assim, então, o tributo se dividindo em 5 espécies, ao invés de se dividir só 3. Então, passou-se a dividir na pentapartite tributo em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Não somente em 3, como na teoria tripartite, que era impostos, taxas e contribuições de melhoria. Sendo assim, a grande diferença entre a tripartite e a pentapartite seria essa, a princípio. Porém, com esse desmembramento, com essa identidade de natureza jurídica autônoma para essas duas espécies que eram subespécies na outra teoria, acabou criando confusão na hora de identificar qual era qual. Diferenciação principalmente entre impostos e contribuições de melhoria e especialmente entre imposto de renda de pessoa jurídica. Por exemplo, se você tentar distinguir o que é o imposto de rendas de pessoa jurídica com contribuição social sobre o lucro líquido, ambas são exatamente idênticas. Você não vai conseguir separar pelo que defendia, pelo que preconizava a teoria tripartite. A tripartite, ela defendia no artigo 4º do CTN, no inciso 2º, que você não poderia olhar, era irrelevante olhar para o nome e a destinação do produto da arrecadação do tributo. Porém, com o advento da pentapartição, passou-se a ser necessário ignorar esse artigo 4º, rasgar o artigo 4º, porque você não conseguiria mais identificar, pelo menos a separação desses dois tributos que eu disse aqui, qual era qual natureza jurídica era qual, porque eles eram exatamente iguais. E como você ia diferenciar? Olhando justamente porque o artigo 4º, inciso 2º, dizia para não se olhar, que é o destino legal do produto da arrecadação, além do que do nome, por obviedade. Mas o nome, como a ciência diz, é irrelevante para a definição. Então, teríamos que olhar para algo mais importante. E a única coisa que seria mais importante para definir é justamente o destino do produto da arrecadação. Sendo assim, a teoria pentapartite, na sua grande diferença com a tripartite, além do que a automação desses dois tributos com natureza jurídica própria, seria também a utilização da interpretação do que é que para a natureza instituir a natureza jurídica de um tributo, não bastando a mais ignorar o destino da arrecadação, olhar apenas para o fato gerador. Aqui, na teoria da pentapartição, além de olharmos para o fato gerador, por vezes vai ser necessário também olhar para o destino legal do produto da arrecadação para separar alguns tributos. É importante também dar uma pincelada no fato histórico, como que veio surgir a pentapartição, porque eu disse que o CTN até hoje em dia está escrito que adota a teoria da tripartição. Porém, o STF, com o famoso voto do ministro Carlos Veloso, ele disse que, de forma bem básica, dizendo que o CTN, quando foi constituído em 66, ele tinha uma estrutura fiscal, um enredo jurídico no sentido fiscal muito mais pobre do que hoje em dia.
hoje em dia teremos muito mais complexidade no sistema arrecadatório de tributos. Então, ele não conseguiria prever o surgimento desses dessas duas unidades autônomas e, por conseguinte, não conseguiria atribuir uma identidade de natureza jurídica para esses dois elementos. Então, é, na visão do professor Ricardo Alexandre, na verdade foi só uma desculpa para atender, é porque a pentapartição atende muito mais, ela coaduna muito mais facilmente com os anseios arrecadatórios do Estado. Então, essa foi a motivação que trouxe o STF a adotar a pentapartição sobre a tripartição. Então, hoje em dia é utilizado a pentapartição, porém, se sua prova disser segundo o CTN, então ela se vincula ao CTN, e no CTN está escrito que adota a tripartição. Se a sua prova não dizer nada, ou disser que de acordo com a Constituição, ou com o entendimento do Supremo, ou com o atual entendimento, aí sim, pentapartição é amplamente aceita e divulgada hoje em dia. Então, eu acredito que seja só isso. Só ressaltando, então, a pentapartição, ela traz impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E a tripartição só adota as três: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Sendo isso, eu acho que a aula está encerrada.